Alô, Fernando! Muito bem, Doc, começando mais um episódio Eu tô animado, do nosso hein? glorioso Podcast 50 podcast mais. 50 mais, que é o quê? É É um mapa. de navegação para quem já passou dos Eu 50. brinco com ele, que ele fala isso sempre a mesma coisa. Mas é assim. Bom, essa é a risada do nosso convidado. Essa é a risada de quem vai falar conosco hoje. E a gente vai falar sobre ele, porque ele é um band-aid para as emoções do mundo, o Doc. Um band-aid Psicólogo, escritor. para um band-aid emocional, assim. Mas mais do que isso também, um cara erudito em relação acalento ao pensamento. Né? Sim, sim. Eu gosto muito. Vamos falar quem está aqui conosco. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui Alexandre Coimbra Amaral. Psicólogo, terapeuta, consultor, você é um terapeuta familiar também, terapeuta de casais, e parece uma solução pronta para todos os problemas do mundo, Alexandre. Eu fico com essa ideia, assim, sabe? Você está com dúvida, pergunta lá, eu não fosse Ipiranga. Olha, vamos começar falando disso? Eu fico achando assim que você não tem problema nenhum, que a sua vida é uma placidez. Eu te escuto no podcast, esse podcast, né, Cartas de um Terapeuta, e falo, gente, eu queria ter essa paz, eu queria ter essa languidez. Pelo menos é isso que parece, né? Então, muito boa noite. A gente está gravando à noite, mas bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa louça, não sei o lugar nem a hora em que as pessoas vão nos escutar. Muito obrigado pelo convite. Que bom que deu certo da gente estar junto aqui hoje, né? Muito bom, muito obrigado a vocês. Na verdade, isso é parte do mito que envolve a figura do psicólogo, né? Porque ele supostamente é uma pessoa que tem acesso ao saber que destrava tudo, né? Só que esse saber, na hora que ele vai ser encarnado na pele do psicólogo, ele é encarnado dentro de uma pele humana, né? Então, esse saber, ele entra com todas as virtudes e vícios da experiência humana. Então, na verdade, eu costumo dizer que a diferença de um psicólogo para um não psicólogo talvez seja, assim, culpa com marco teórico, vergonha com marco teórico, medo com marco teórico, mas não mais do que isso. A gente, no fundo, ganha um hábito, às vezes maior que o das outras pessoas, de falar do que nos incomoda. Eu acho que isso também já está mudando na sociedade brasileira. Mas eu costumo dizer o seguinte, que o dia que a psicologia exigir que eu seja menos do que um humano, que eu tenha que performar um equilíbrio que me desumanize, eu não quero mais ser psicólogo. Porque eu não vou negociar a minha humanidade em nome de nada. A minha humanidade inclui eu poder deprimir, eu poder surtar, eu poder errar muito, gritar muito, perder o controle, sabe? Isso é do humano. E eu não negocio isso em nome de nenhuma profissão. Agora falando da pessoa física do Alexandre, eu sou realmente uma pessoa tranquila, né? Eu sou um cara tranquilo, assim. Eu sou um cara de fácil convivência. Isso foi sempre assim ou isso vem junto assim. com o conhecimento Sempre e com foi. a experiência Sempre foi. que o teu trabalho te traz? Eu acho que isso vem de uma vontade, assim, uma fome de vida, de gente, que sempre me marcou. Então, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em escutar as pessoas. Desde muito cedo. Na minha turma de amigos, eu gostava de escutar as histórias, ficava horas no telefone, a mãe xingava, não tem dinheiro para pagar essa conta. Naquela época que a gente tinha que fazer a ligação depois da meia-noite, que era um pulso só, lembra disso? Já que a gente está falando de 50 a mais, que a gente fazia a ligação naquele telefone com cadeado. Discava no dedinho. Discava batendo o dedo. Exatamente.
Então, às vezes, eu ficava depois da meia-noite para conversar com os amigos. Então, eu sempre tive eh, essa vontade muito grande de me conectar com o humano. Então, acho que eu descobri desde muito cedo o que é que me equilibra. O que me equilibra é gente. O que me faz feliz é gente. Que dá sentido à minha vida é gente. E você tem um podcast, continua com o Cartas, Continuo. um podcast que faz muito sucesso, onde você tem essa matéria-prima Isso. como o grande destaque. Você fala dessas dores, desses anseios e questiona, né, de um jeito muito delicado algumas expressões e alguns conceitos que são muito usados de uma forma meio equivocada. Eu ouvi um episódio recente, você falando sobre a distorção que existe hoje da palavra gratidão. Sim. Você fala também dessa hierarquia espiritual, tipo, nossa, eu sou mais espiritualizado que você, então eu entendo mais o que é gratidão. E aí você vai e desmonta toda essa palavra moderna, né? Então, acaba ficando chato falar de gratidão o tempo inteiro, né? Sem desmerecer o real conceito. Sim, claro. É porque a gratidão virou uma palavra silenciadora, né? Porque o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa está vivendo uma dor muito real para ela, profunda, intensa, difícil até de ser nomeada. E aí as pessoas têm aprendido mal com a cultura contemporânea que uma das formas de ajudar essa pessoa é falar assim: tá te faltando gratidão à vida. Tem gente muito pior do que você. Olha para aquelas pessoas que estão ali em situação de rua. Olha para aquela pessoa que está hospitalizada, morrendo de câncer. Olha para aquela ali que acabou de perder um filho, né? Então, o que esse conceito de gratidão ele faz? Uma operação abafa. Ele impede a pessoa de falar do sofrimento dela, né? E gera culpa. Então, esse conceito de gratidão, ele não é útil para as pessoas. Ele é adoecedor, né? O que quer dizer que não vale você ser grato? Claro que vale, né? Mas desde que você esteja, naquele momento, conectado com a gratidão. Na hora que a criança, por exemplo, está lá brigando com o irmãozinho dela, e a gente às vezes viveu isso na nossa geração, né? Não dava para você falar assim: vocês se amam, mas você tem que se amar. Você estava ali naquele momento cheio de ódio. Era o que você tinha para entregar. A criança presentifica muito o sentimento. Não é que aquilo vai durar para sempre, mas naquele momento eu tô com raiva. Sim. Né? Mas essa culpa que você fala é um pouco judaico-cristã, é um Muito. pouco do nosso mundo, Muito. porque às vezes a pessoa está doente e ela se sente culpada por estar doente. Isso. Frequentemente no consultório, Fernando, chega um paciente que tem um diagnóstico muitas vezes difícil, e o paciente fala: mas eu sou tão gente boa, eu nunca fiz mal para ninguém. Por que sim. que eu tenho isso? Porque Como eu... se a doença fosse um castigo. Um castigo. Isso é uma coisa terrível, porque além de estar doente, a pessoa ainda se sente culpada. Isso. Terrível. Terrível. Isso acontece não só com as pessoas doentes, né? Tem pesquisas, por exemplo, que mostram na psico-oncologia que as mães de crianças com câncer se sentem culpadas. Imagina isso. A doença nem está no corpo dela, né? Mas mostra o tamanho, por exemplo, da responsabilidade materna que é construída numa cultura como a nossa, também judaico-cristã, quando a gente fala para uma mãe como um mito que ela é imagem e semelhança de Maria. Então, essa pessoa abnegada, que aguenta tudo, que suporta tudo, né? E que, portanto, não tem o direito de se sentir exausta, preocupada, enraivecida, né? Como se essas emoções não pudessem passar. Então, eu acho que você tem toda a razão com essa história do ideário judaico-cristão, que ele promove uma sensação de que a gente só aprende no sofrimento, né? Que a gente tem que sofrer para entender. Para aprender. Para aprender. E eu gosto muito do seu conceito de analisar a vida como essa coisa que não tem um manual, não tem uma regra, não tem uma constância. E em contrapartida a gente fala: nossa,
eu estava vivendo uma montanha-russa. E aí eu já te vi falando assim, gente, a montanha-russa é muito mais lógica e óbvia do que a vida. A vida é muito pior. Porque você sabe exatamente quando o carrinho vai descer, né? É. E na Você vida, sabe, não. você vai se preparando, que ele vai descer. Você pode até sentir ali os pavores, né, antecipatórios ali, mas a vida é uma montanha-russa, talvez que você esteja com os olhos vendados, né? Sem saber exatamente quando começa a queda, e quando para, E isso é quando fica de maravilhoso. boa, né? Mas eu acho que a gente está conversando de uma coisa tão bonita aqui, que é a gente poder experimentar a vida com todas as suas cores, né? Sem moralizar nenhuma emoção. Então, assim, se eu estiver alegre, eu estou alegre, é o que eu tenho para viver agora. Se eu estiver triste, o que eu tenho para viver agora é essa tristeza. O que eu tenho de honestidade para entregar para mim e para o mundo é a minha lágrima, né? Se eu estou com medo, eu vou buscar proteção, né? Se eu tenho saudade, eu vou para a memória. E assim por diante, assim, né? Sem que isso seja um problema. Esse é o meu sonho. Se eu for pensar assim, qual mundo que você sonha para o humano? É esse mundo em que a gente não tenha que performar uma determinada expressão de equilíbrio, sabe? Porque isso é que nos adoece. Mas nós estamos vivendo uma sociedade de performance, Opa! porque na hora que você está infeliz, você não quer botar no Instagram que você está infeliz, Uhum. ou que você está triste porque a tua relação acabou. Isso. Você não é instagramável Não é o teu instagramável. sofrimento e você não vai compartilhar isso com o mundo. Você só vai Isso. compartilhar coisas boas ou até fingir que estão boas. Exatamente. E isso é bem ruim, né? É muito ruim. É muito ruim. Isso tem provocado muitos prejuízos, né, para o humano. Primeiro, que a gente tem menos coragem de falar disso, inclusive no campo privado. Uma coisa é a gente não conseguir postar e não querer postar, ou fazer uma edição, tipo, dos melhores momentos da vida e postar na rede social. A outra coisa é, quando eu sinto uma coisa que me angustia, eu me senti tão mal por sentir essa angústia que eu me escondo, que eu vou para a caverna da solidão, sabe? Que eu não tenho coragem de ligar para ninguém para dizer eu tô mal. Isso é um prejuízo direto desse mundo de performance da rede social. Você acha que tem uma culpa também, já que nós estamos falando disso, dessa fase da vida onde a gente está, e para a maioria das pessoas que acompanham o podcast, né, depois dos 50, onde já se espera uma estabilidade emocional, e na verdade ela não aparece, porque parece que vai ser uma mágica, né? E na verdade a vida é a construção do que a gente fez ao longo de todo o tempo. Se a gente não construiu tantas coisas, a gente não vai colher tantas coisas também, né? E mais do que isso, quem disse que com 50 você tem que colher? Eu ainda estou plantando. E as Não, pessoas e estão por que você tem plantando, que né? estar mais maduro? E tem que ter esse pensamento, porque a gente não sabe nem nomear o que você chama dessas dores, essas feridas primárias que vão nos acompanhando ao longo da vida. A gente tem que dar nome também, é importante dar nome, né? Você fala muito disso. Nomear, porque nomear é colocar luz ali, em medo, em sombra, e ao mesmo tempo tirar um pouco de força dessas feridas, ou pelo menos dar a mão para elas, porque elas estão juntos mesmo, né? Elas vão acompanhar, não tem jeito. Essa ideia de que a gente chega num certo ápice também é uma ideia de performance, né? Como se o nosso desenvolvimento fosse uma performance. Como se o nosso desenvolvimento humano fosse uma aquisição de habilidades que fosse numa crescente até que a gente chega assim no alto de uma curva de Gauss, né? Nos 50, e a partir dali começa o declínio, né? Essa é uma ideia performática. Eu não acredito nessa ideia. Eu acho que a gente vive no tempo em espiral. O tempo em espiral é uma ideia que vem das filosofias africanas e indígenas, que para mim faz muito mais sentido como psicólogo. O que quer dizer isso? Imagina o seguinte, imagina uma casquinha de sorvete, né? Aquele cone. Na pontinha da casquinha de sorvete tem uma cena difícil da sua vida.
uma cena traumática, uma cena de dor, uma cena inesquecível. E que fica ali, de vez em quando ela volta. Então, o tempo, ele é vivido em volta dessa casquinha. O tempo inteiro, se eu olhar lá, eu vejo a dor. O fato de eu caminhar no tempo, ficar com 50, com 60, com 70, não vai me tirar a visão daquela dor. Eu vou ganhando algum nível de distância daquela dor, porque eu vou acumulando experiências contrárias, eu vou acumulando saberes, eu vou experimentando coisas, inclusive, que vão fazendo um certo contraponto ao trauma. Mas pode ser que eu caia lá. Em algum momento eu caio lá na dor, de novo. Tipo o Obelix no caldeirão. A gente cai. E a gente vive aquilo ali de uma forma intensa e volta a percorrer, sabe? Essa linha. Então, a história da vida com as nossas dores é uma história de compaixão. Na verdade, eu acho que envelhecer pode significar também a gente ganhar compaixão com as nossas dores, sabe? Não necessariamente se sentir resolvido em relação a elas, ou forte o suficiente para ser indiferente a elas, né? Eu acho que elas vão nos acompanhando, inclusive porque, por exemplo, o processo de envelhecer, ele atua sobre as nossas dores, né? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente envelhece, a gente começa a pensar, Renato Russo dizia, temos todo o tempo do mundo, nós não temos mais, né, velho? Então, o que eu vou fazer com esse resto de tempo que me falta, que eu não sei exatamente quanto né? Porque o envelhecimento é você ter consciência de uma ampulheta que está caindo, a areia está caindo, você não sabe o tanto que tem areia, que tem de areia do lado de cima para cair. Você sabe que está caindo e que uma hora essa areia vai acabar. Então, isso te leva a uma reflexão sobre o sentido da sua vida nesse momento, né? E em alguns momentos a gente retorna em dores antigas e fala assim, eu não posso passar mais tempo sem resolver essa questão. Eu tenho que voltar lá, bater naquela porta e resolver essa questão. Pelo menos dar um outro tratamento para ela, porque tem uma coisa que me incomoda, que não me deixa seguir em paz. Eu preciso ir ali ver o que é aquilo. Então, eu acho que isso é um ato compassivo, porque você olha para a sua dor sem essa dinâmica de culpa por eu já dever ter resolvido essa treta da minha vida. E tem também uma questão aqui, nós temos um médico que é habituado e lida com a palavra cura. Sim. E temos você, que é um psicólogo experiente, que lida com a não cura, aliás, Isso. uma dor crônica. Isso. Então é diferente para você, Doc, que vai negociar com essa cura, né? E às vezes a gente mistura essas dores. Tem umas Elas que não estão tem, juntas. tem umas que não tem cura mesmo, né? A psicologia não trabalha com a noção de cura, né? Porque o que a gente entende é que as histórias, elas mudam de figura, elas mudam de sentido. A gente vai ganhando mais autoria da própria vida. Então, às vezes, por exemplo, a gente começa a vida e quem escreve a nossa história é o adulto, né? Muitos de nós viemos de famílias em que nós não tivemos uma infância em que nos perguntaram, você quer o quê? Não, a vida não é um projeto seu. Isso. Da nossa geração, especialmente, Na nossa nossa vontade geração. que a criança quer, né? Mas a Isso. nossa existência não é um projeto nosso. É coletivo, é super coletivo. Mas a forma como a gente se apropria dela é nosso, né? Assim, no seguinte sentido, continuando esse exemplo que eu estava dando, por isso que a gente não trabalha com o conceito de cura. A gente olha para essa criança e fala assim, ok, que pode ser uma mulher de 30, pode ser um homem de 60, e que ele de repente chega num insight e fala assim, eu nunca tomei as minhas próprias decisões. Eu sempre me alienei e perguntei para outras pessoas o que eu deveria fazer. Não que isso não seja útil, mas a decisão final é sempre nossa.
Então, digamos que esse cara chegue aos 60 anos, eu estou acompanhando pessoas assim, vivendo esse tipo de pergunta, não é uma cura, é uma reescrita da vida. Ele chega e fala assim, mas agora quem vai decidir isso aqui sou eu. Quem vive nesse corpo sou eu. Então, eu que vou tomar essas decisões, né? Às vezes você vê pessoas em cuidados paliativos, por exemplo, que exercitam pela primeira vez esse tipo de autonomia em relação ao corpo, né? Que chega até o final da vida com uma outra pessoa tutelando sobre a saúde dela, sobre o corpo dela. E na hora que tem uma assistência ali paliativista, cuidadosa, e que dá para as pessoas essa voz, a pessoa fala assim, eu posso decidir? Né? Então, a gente trabalha mais com esse conceito da autoralidade, da reescrita da história, né? É como se a gente tivesse o tempo inteiro, a vida fosse um roteiro que fosse ganhando tratamentos novos, né? A nossa identidade é assim, a nossa forma de estar no mundo é assim, o jeito de sonhar é assim. Às vezes tem pessoas que chegam nessa nossa idade, nos 50 a mais, sem autorização para sonhar. E uma das coisas que a nossa geração está fazendo é assim, sonhe grande, sonhe bastante. Sonhe, inclusive, coisa que você não tinha conseguido sonhar até aqui, né? Às vezes quando se fala de psicologia, de psicanálise, quando se canta isso em verso e prosa, seja no cinema, num livro, a gente sempre tem aquela ideia meio hollywoodiana de que o terapeuta vai falar uma palavra que vai mexer um clique dentro da cabeça da pessoa e que ela vai se libertar de algo que assombrava ela a vida inteira, porque é uma maneira, vamos dizer, plástica de Sim. você colocar. Na verdade, é bem menos entusiasmante o processo do que isso. A gente sabe disso. Como lidar com a expectativa das pessoas que chegam lá achando que vai falar assim, foi porque minha mãe falou que eu fiz xixi na fralda que eu tenho, sei lá. Ainda se tem pessoas que têm essa fantasia, que chegam num consultório ou que enxergam a psicologia dessa maneira? Sim, é o que mais tem. É o que mais tem. Porque é muito mais fácil você acreditar numa solução mágica do que encarar a complexidade da vida. Sempre. Né? Sempre. Por isso que as narrativas mais simplistas, elas são mais populares, por exemplo, nas redes sociais. Vai olhar quem tem milhões de seguidores, que está falando de saúde, pode ser de saúde física, né? Pessoas que têm milhões de seguidores, às vezes, não estou falando de todos, tá? Mas às vezes são pessoas que oferecem respostas simplistas, miraculosas e mentirosas para os problemas de saúde que são muito mais complexos, que têm origens multifatoriais, que têm saídas multifatoriais, que exigem da pessoa um nível de esforço muito maior. Então, todo tipo de solução mais simplista é muito sedutora para o humano. Então, é natural que a gente chegue e fale assim, pode ser só 4 sessões? E aí eu resolvo tudo? E aí eu tô de alta? Aí o que você fala? O que você fala? Eu falo, bom, se você tem só 4 sessões para me dar, vamos ver o que é possível fazer nelas. Vamos ver o que é possível fazer. No final das 4 sessões, a gente conversa sobre as coisas que se abriram em você. Porque a sessão com um psicólogo, com um psicanalista, é uma chavinha que tem que abrir. A gente fica tentando, troca a chave, não é com essa, até que o rumo da conversa realmente ele gera algumas aberturas de consciência, mas não que resolve. É engraçado falar que não quer dizer que abre e resolve. Não. Abre e desmascara outras 10 portas. Exatamente. Mais 2 chaves. Exatamente. Essa É a Alice grande no País das coisa, Maravilhas. Lembra daquela quantidade de portas? Que a Alice cai no buraco. Para mim, aquilo ali é uma sessão de terapia. Né? A gente cai num buracão, porque a gente tem uma dor, e aí, de repente, lá tem 10 portas para você abrir. Cada porta tem um mundo
completamente enlouquecido. diferente. Né? E dentro de uma das suas especialidades, nessa solução dos males do mundo, né, nesse band-aid emocional que moderno, contemporâneo, você trata de casais. Sim, E existe hoje, né, nos últimos 10 anos, um número absurdo de divórcios grisalhos, né? sim. Parece que triplicou nesses últimos 10 anos, muito também pela determinação das mulheres, né? E aí, nessa separação, você fala muito sobre essa ruptura que vai trazer o novo. Uhum. Porque numa superfície lisa, não é possível entrar conhecimento. O coração precisa partir para ele tomar novos ares, para entrar luz, para entrar conhecimento, né? E mesmo que seja a partir dos 50 anos, né? Porque essa é uma realidade contemporânea. Nossa, linda sua forma de perguntar. É, eu acho que tem uma questão que aconteceu, a mais importante de todas para esse divórcio grisalho acontecer, é a mudança do significado do casamento. Né? No século XX, ele era até que a morte os separe. Né? O lema do casamento era esse. Não só por causa do rito católico, cristão, mas isso era uma coisa entendida na vida. Né? Até metade do século passado, a separação ela era, além de indesejável, ela era alvo de muito preconceito. Então, a pessoa que era separada, ela inclusive era alvo de preconceito com os filhos. Tinha uma sensação de que os nossos filhos não poderiam caminhar com filhos de pessoas separadas. Isso era a lógica da primeira metade do século passado. Então, até a virada do século XXI, a gente conseguiu destravar essa lógica, que obviamente é descabida, né? De que a separação ela transforma o casamento, então, no infinito enquanto dure. Então, ele deixa de ser até que a morte o separe e passa a ser infinito enquanto dure. Bom, isso fez com que a gente começasse a perguntar, tá, mas em que idade da vida eu posso me separar? Até quando? Tem uma prescrição? A partir de um determinado tempo de vida conjugal, eu tenho que entrar no até que a morte o separe, ou o infinito enquanto dure vale para todo mundo em qualquer época? Essa passou a ser a pergunta. Né? E, obviamente, a gente acreditar que a gente pode viver mais e melhor contribuiu para a gente ter vontade de não esticar assim, uma vida num piloto automático numa relação que já morreu. Então, o divórcio grisalho ele é uma novidade na cultura, mas que, na verdade, ele vem fazer uma restituição, ele vem fazer uma reparação de um conceito equivocado. Amar não é uma experiência sacrificial, como se fosse uma prisão, sabe, incontestável. Ele é uma experiência de um vínculo que não se sabe quanto tempo vai durar. Né? E os parâmetros de qualidade ou de necessidade de ajuste ou de término são dados pelo casal. Né? E isso vai mudando ao longo do tempo. Vai mudando ao longo dos tempos históricos, vai mudando ao longo das décadas. Mas eu acho maravilhoso esse negócio do divórcio grisalho, porque isso está apontando para, não só nesse nível das relações do casamento, mas eu posso fazer grandes transições da vida depois dos 50. Né? Eu posso começar uma nova carreira. Eu, por exemplo, eu fui professor universitário durante algum tempo e eu posso afirmar para vocês que, por exemplo, a psicologia, que hoje é uma profissão hype, né, que também é uma surpresa para nós, mas tem muita gente 50 a mais fazendo transição de carreira para começar uma carreira como estudante de psicologia. Eu tive alunos de 70 anos. Então, isso era impensável no século XX. Né? Você tinha que ter aquela escolha profissional na época do vestibular e ia ser também uma relação até que a morte te separe da profissão. Né? Então, essa lógica
de eu poder romper com os grandes vínculos da minha vida, vale para o casamento, vale para a profissão, vale para a minha relação com a espiritualidade. Isso é uma lógica que está coordenando muito a relação das pessoas com aquilo que elas escolhem viver. Eu preciso confessar para vocês que eu tenho um pouco de preconceito com terapia de casal. Para mim, os meus amigos e eu, inclusive, quando fui me separar, eh, todo mundo que vai para terapia de casal só encontra um jeito mais suave de separar. É um processo para meio que dizer que fez tudo que poderia, sabe? Quanto eu estou errado nisso? É comum um casal chegar lá e reencontrar, e reacender, e reviver Olha, ou é uma coisa muito é, difícil? eu acho que tem uma variável importante nisso, que é o momento da busca por ajuda terapêutica. Ainda estamos validando na cultura fazer terapia individual. Isso ainda é uma questão. Nós estamos aqui numa região específica do Brasil, mas se a gente vai para o Brasil profundo, ainda vira coisa de maluco. Nunca vou fazer isso, eu não preciso de ajuda, eu tenho meus amigos, eu tenho Deus, certo? Eu vou pro boteco, minha Eu vou terapia pro é o minha boteco. minha terapia é o boteco, exatamente. Então a gente ainda tem muitas questões em Eu acho que não relação. precisa nem tanto para o Brasil profundo, nem precisa ir tão longe, se bobear. Mas aí, então o que que acontece? A terapia de casal é menos validada pela cultura. Então, isso faz com que os casais só busquem ajuda terapêutica quando já se perdeu tudo. Quando já se perdeu o respeito, quando já se perdeu a disponibilidade para conversar, a disponibilidade para repactuar a relação. Então, o momento da busca por terapia de casal define a possibilidade de êxito. E isso até hoje ainda é um problema. É um grande problema. Então E não não estou é. muito errado, que muitas pessoas vão como um último suspiro para Assim, terminar. inevitavelmente, eu escuto na primeira sessão: essa aqui é a nossa última alternativa, se não for aqui, é a sala do advogado. Então ele joga no colo do terapeuta a seguinte responsabilidade: resolva rápido um problema que tem 30 anos, porque eu não tenho mais paciência, porque eu não tenho mais energia, porque eu não tenho mais disponibilidade. Obviamente que a terapia, nesse caso, só vai sentenciar um fim que já está posto. Muitos casais buscam terapia de casal para dar o nome do fim de uma relação que eles próprios não conseguem fazer. Aí projeta no terapeuta essa responsabilidade e diz assim: foi a terapia de casal que me separou. Não. Você já estava dormindo numa cama morta. E só não tinha coragem de dizer isso. Por que que é difícil conversar duas pessoas que foram tão próximas sobre assuntos difíceis, dolorosos? Porque vários motivos, Fernando, porque eu acho que o casamento, do jeito que a gente estrutura ele na sociedade ocidental, ele é um lugar de muitos segredos, né? Então, por exemplo, em casamentos afetivos, é muito comum que os homens façam confidências com as suas esposas que eles não contam para mais ninguém, que eles não confessam para nenhum amigo. Não tem nenhum amigo que saiba da verdade mais íntima desse homem, que ele só fala com a mulher dele. Isso, na hora do conflito, isso gera um medo nesse homem que faz com que ele fique enrijecido, resistente e pode ficar agressivo. Que tipo de segredo? Impotência sexual, por exemplo. Um segredo que relacione com alguma fragilidade que ele tenha vergonha de expressar no mundo. Mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de lidar com o filho. Eu não gosto do meu filho. Eu não admiro meu filho. Eu cometi uma falha ética com meu pai.
Coisas que são Esqueletos de verdade. esqueletos no armário, né? Ou até mesmo é um cara que tem uma imagem social muito performática e é só essa companheira que sabe quem ele é de verdade. Então, na hora do conflito, ele se sente ameaçado pelo poder que ela tem, supostamente de desvelá-lo. Por isso que nessa hora muitas relações terminam em violência. Porque ele está atacando para se defender. E sobre essa dor dos homens, a gente tem uma estrada longa para ser percorrida, porque, como você está dizendo, né, os homens não trocam essas dores com seus pares, né, com outros homens. A gente só troca grandes vantagens, né? Isso. E por isso a gente acaba sofrendo mais, sofre-se mais, assim, é mais difícil, porque eu vejo, né, assim, em mim uma angústia muito grande nessa dificuldade de assunto, nessa dificuldade de ter ambiente para falar com amigos sobre assuntos que são delicados também. Eu acho também difícil até falar em casal ali, mas é difícil conversar. Nós dois sempre para conversar, a gente não vai falar essas coisas. É complicado. Nós já entrevistamos muitas pessoas ligadas a bem-estar, aos 50 anos, a psicologia, a filosofia, e o caminho da mulher nesse aspecto é muito mais bem pavimentado, muito mais bem trabalhado do que o caminho do homem. Quer dizer, é muito mais difícil para o homem lidar com os sofrimentos, com os sentimentos, com as desilusões, porque talvez ele tenha que assumir aquele papel do fodão, e aí é mais difícil ele lidar. E dificilmente você compartilha com os amigos. A gente frequentemente fala sobre isso aqui, né, Fernando? Assim, E acho que é um assunto que a gente gostaria muito de ouvir tua opinião, porque qual o caminho? Olha, eu tenho um grupo gratuito, terapêutico, de homens, que aconteceu 3 anos presencial numa clínica aqui em São Paulo, e depois da pandemia ele se virtualizou e nunca mais vai voltar a ser presencial, porque temos gente do Brasil inteiro, homens morando fora do Brasil. É uma alegria esse trabalho. Então, o objetivo desse grupo é falarmos dos desafios da vida masculina com outros homens, diante de outros homens, para a gente treinar essa habilidade que nos foi retirada pela cultura, né? De abrir essa caixa de Pandora, sabe? Esse segredo que a gente guarda, inviolável, né? Que pode custar a nossa imagem pública. E a beleza que acontece nesse grupo, gente, assim, invariavelmente eu termino esse grupo chorando. É anônimo? É anônimo? Não, todo mundo Cara lá. lavada. Você pode passar semanas, se você quiser, com a câmera fechada. Mas na hora que você quiser falar a sua história, você tem que se apresentar, né? Mas, assim, temos histórias impressionantes, assim, de, sei lá, um cara que decide, depois de 20 anos, voltar para conversar com um filho que ele expulsou de casa porque o filho era gay. Ficou 20 anos sem conversar com esse garoto, com esse homem, né? E ele volta para contar essa história. Ele pede ajuda para ter coragem de fazer esse retorno. Então, recentemente nós tivemos uma pessoa que adoeceu, que viveu uma doença importante e que ele recebeu apoio dos companheiros do grupo, né? E uma das coisas que ele dizia é assim: eu jamais imaginei que fosse ser apoiado por outros homens no estado de adoecimento. Porque eu imaginei que, e a gente sabe que nos hospitais os acompanhantes são mulheres, né? Então, a gente está construindo ali dentro essa possibilidade da gente exercitar essa abertura do coração e ver o quanto isso pode ser bom, o quanto isso pode relaxar a vida, sabe? O quanto a gente fica melhor quando a gente tem mais intimidade. A intimidade tem muito a ver com o sentido da vida. É claro que você não vai ser íntimo de todas as pessoas, todo mundo tem direito a ter a sua peneirinha ali de definir quem passa e quem fica.
Mas você produzir relações, né, construir relações com intimidade, isso dá um grande sentido para a vida. Passa um pouco por aquela história de que não importa o que a vida fez com você, mas o que você vai fazer com o que a vida te fez? Sim. É, o que a vida faz com a gente digamos assim, é igual aquela redação que começa com uma frase. E a redação fala assim: cria uma história a partir dessa frase, né? Então, é assim que começa. Eu fui assaltado. Pronto, isso é o que a vida fez com a gente. O que você vai fazer com isso é você pegar a caneta e escrever a sua própria história. O que que eu faço? O que que eu sinto? O que que eu tenho vontade de fazer? O que que é bom que eu faça, apesar de eu ter vontade? O que que é bom que eu não faça? Né? Com quem eu preciso conversar? O que que esse evento provocou em mim? Em que ele está me atrapalhando a viver as coisas do meu dia? Eu estou sonhando com ele? Isso está me impedindo de frequentar os ambientes que eu frequentava, porque eu estou com medo dele se repetir? Então, quando a gente escuta um fenômeno, a gente ganha liberdade para tomar decisões, mas a gente cuida. O processo da escuta das dores é um processo de cuidado. A gente cuida dela, porque ela não vai embora rápido. Ela vai sendo tratada. É igual um machucado mesmo. Você vai ali, cuida. E a gente acha que o tempo cura, mas a gente já está entendendo que não tem cura? Não, o tempo não cura nada. O tempo não cura nada psiquicamente. Nada. Isso é uma bobagem. O tempo, se você não atua sobre o seu sofrimento, você vai ganhar ressentimento, rancor e amargura. Se Mas você no luto, o tempo não é um tempero que pode fazer amenizar? Mas não é o tempo, é o seu trabalho de luto. O seu trabalho sobre o luto, o quanto você investe naquele trabalho, isso te trata, isso melhora. Mas se você nega que isso existe, se você diz eu estou ótimo e na verdade você está dilacerado, o tempo não cura. Entendeu? É nesse sentido. Como é que você vê esse movimento atual, onde no Brasil hoje cerca de 12 milhões de pessoas fazem regularmente o uso da inteligência artificial como terapia? Ou seja, o ChatGPT, a inteligência artificial, virou o grande terapeuta, o Big Brother de uma população maior do que o tamanho de Portugal. É quase a população de São Paulo. Sim. Já tem uma comissão dentro do Conselho Federal de Psicologia estudando isso já tem uns 2 anos. Eu fui convidado no início desse ano para uma mesa no Conselho Federal sobre esse tema. Eu precisei estudar, Fernando, porque eu não manjava de nada. Eu sou profundamente de humanas. Assim, eu sou o estereótipo da pessoa de humanas, entendeu? Então, eu fui lá estudar sobre esse negócio. E, portanto, eu vou te falar o que eu entendo até agora. Pode ser uma compreensão, inclusive, muito precária. O que eu entendo até agora é que a inteligência artificial, ela não te desafia. Portanto, isso não é uma terapia. Não existe nenhuma terapia fofinha. Entende? Que passa a mão na sua cabeça. Isso você já tem avó para fazer isso, você já tem, entende? Você não precisa pagar terapia. A terapia não é um passeio no parque, né? Então, a conversa com o ChatGPT, como todo algoritmo, qual que é a lógica do algoritmo? Eu vou te dar o que você gosta para você botar like e continuar aqui no meu programa. Essa é a lógica de todo algoritmo. Do algoritmo de música, da rede social, de tudo. Então o ChatGPT vai sacando qual que é a sua e vai te entregando o biscoitinho que te deixa encantado por ele. E aí você constrói essa relação que não é uma relação terapêutica. Primeiro porque não tem alma. O ChatGPT não tem alma. A relação terapêutica é um encontro de almas. Não é um encontro cerebral. Então tem 2 milhões de pessoas equivocadas. Equivocadas. Tem.
porque é uma experiência que faz sentido para a vida delas, que está acontecendo, que está se proliferando. Mas colocar nisso o nome de terapia é um equívoco. É um equívoco absoluto. É outra coisa. É uma coisa de outra ordem. Temos que inventar outro nome para o que isso significa, né? Mas terapia não é. Terapia é uma escuta demorada, é difícil, não é uma escuta fácil. Para o terapeuta não é fácil escutar. Então, o terapeuta tem os atravessamentos dele, o paciente sente os atravessamentos do terapeuta, porque ele está com uma pessoa. Então, é dessa convivência real aqui que se faz uma terapia. Pode ser até por uma tela, não tem problema, mas é uma pessoa. Sim. E outra coisa, a terapia, ela segue tudo o que a interação humana tem, que tem a ver com os atravessamentos. Você me fala uma coisa, eu sou um humano, eu me atravesso. Então eu falo assim, mas espera aí, esse negócio aí que você falou, isso é importante. Isso é porque eu estudei mais esse assunto. Isso é porque esse é um tipo de tema que me toca mais. Eu sou uma pessoa. Então, se eu sou uma mulher e você tem uma fala machista, isso vai me atravessar. E eu vou pontuar o seu machismo antes de um terapeuta homem. Isso é alma. Então, o ChatGPT, ele não corresponde a esse tipo de realidade, sabe? Relacional. E o terapeuta te faz umas perguntas que te desconcertam. Você fica ali, termina a sessão, você fica ali cozinhando naquilo ali. Sim, sim. Né? E quando o terapeuta não é bom ou não é bem formado? Terapia é vínculo. É vínculo. Então, a pessoa, um bom terapeuta, ele faz bom vínculo. Não com todo mundo. Claro. Né? Mas os terapeutas ruins têm dificuldade de sustentar esse vínculo de uma forma mais longeva. Porque esse vínculo não responde a angústias que vão acontecendo no caminho. Então, o próprio paciente, ele vê e fala assim, isso aqui não está indo para muito lugar que me apoie, que me faça eu crescer, me ajudar a resolver essa treta. O próprio paciente, ele evade, né, desse terapeuta. Esse terapeuta depois chega para a gente, como supervisor, e fala assim, eu estou com um problema, porque meus pacientes não ficam. Eu atendo, eles duram 1, 2, 3 sessões e não ficam. Então, tem alguma coisa no preparo aí desse terapeuta que não consegue construir esse vínculo que se perpetua ao longo do tempo. E o repertório não ajuda? A pessoa que viveu Repertório, mais, sim. que tem mais história, que tem mais vivência, ou que tem 50 a mais, talvez? Não necessariamente. Tem gente que envelhece muito mal, né? Com certeza. Tem gente que envelhece muito mal. Assim, eu acho que eu prefiro terapeutas da geração Z do que algumas pessoas que eu conheço 50, 60, 70. Em medicina a gente brinca que o tempo não faz craque, faz veterano. Né? Né? A idade Mas é porque, nem sempre faz o craque, né? pois é, porque qual que é o material de trabalho de um terapeuta? É a possibilidade de escutar o diferente. Você pode envelhecer ficando mais rígido para escutar a diferença. Você pode envelhecer, por exemplo, fundamentalista. Entende? Aí você não vai conseguir escutar a diferença humana. Porque um bom terapeuta acompanha o outro, mesmo que o outro seja radicalmente diferente de mim. Então, E tem hoje também, né, a gente falando sobre inteligência artificial, uma pouca tolerância à dor, pouca tolerância à angústia, pouca tolerância a esses sentimentos que não são instagramáveis, né? E quando você fala dessa humanização da vida cotidiana, a gente tem que falar disso também, né? De contemplar isso, de aprender a estar um pouco acima do campo de batalha e falar assim, isso é dor, isso é angústia, isso aqui é o medo, esse é o vazio, porque a gente vai crescer por aí, né? Aliás, essa é também uma dinâmica que a gente fala aqui todo o tempo. Envelhecemos, não amadurecemos exatamente, porque envelhecer é para todo mundo, mas amadurecer é outra questão, né? É outra questão, Nossa, eu
eu concordo tanto com vocês com o rumo que a conversa está tomando, porque eu acho que eh, a consciência sobre o que significam essas palavras vai ficando mais encarnada se você bota reparo, como diria minha bisavó, tem que botar reparo. Senão você pode passar a vida sem reparar. Quais são as palavras? Vazio, angústia, né? Falência, Vulnerabilidade. vulnerabilidade, porque as outras são de fácil compreensão, É. né? O que é sucesso, o que é alegria. Tem outras que são mais difíceis de ser integradas, né? Abandono. Abandono, ou até mesmo os meus lados mais sombrios, né? O momento em que eu sou sacana, em que eu sou pouco nobre, em que eu sou injusto, Eu tenho em que raiva. eu tenho raiva, em que eu violento o outro, em que eu violento um filho, entende? Eu vivi recentemente muitas situações com os meus filhos em que eu estava vivendo uma fase péssima e que eu fui muito violento com eles. E que eles chegaram e me botaram lá no cantinho do pensamento. Falaram assim, olha, tá insuportável, tá acontecendo alguma coisa com você, você tá muito fora da casinha, tá muito difícil conviver com você. E eu realmente fui muito violento com eles. Mas em Entende? algum momento você acertou, porque eles tinham liberdade e podiam fazer isso com você. Sim, mas Porque se não tivesse essa capacidade, essa liberdade deles poderem te chamar para um canto, aí talvez isso é o mérito, estrago seria muito isso é maior. isso é mérito meu. Isso é mérito meu, mesmo. Meu e da minha companheira. A gente construiu uma família em que eles podem falar o que eles quiserem pra gente. Isso é verdade. Mas isso aumenta a complexidade do game, né? Isso não deixa mais fácil, né? Não, 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 não mesmo. Mas eu considero, por exemplo, falando só dessa dimensão da paternidade, eu não conseguiria ser pai de outro jeito. Eu acho que esse exercício de você acompanhar o desenvolvimento de um ser humano é tão difícil, envolve tantas coisas que eu não me considero capaz, eu, Alexandre, que eu não consigo pensar nisso como uma atividade em que eu tenho que sair, ir para o alto de uma montanha, tomar a decisão e voltar com a boa decisão. Eu gosto dessa atmosfera da gente poder conversar, da gente poder, sabe, trocar ideia. Até porque eu acho que existe uma névoa muito grande entre o que a gente acha que o nosso filho é e quem ele realmente é, né? Ele fica o tempo inteiro dizendo pra gente, eu não sou isso aí, eu não sou isso aí. Isso é o que você gostaria que eu fosse, mas tem um ajuste fino ainda para rolar. Às vezes a gente vive, né, nessa idade que a gente tem, ainda, isso em relação aos nossos pais. A gente ainda está falando, mas eu não sou essa pessoa, mãe, mas eu não sou essa pessoa, pai, né? Então, eu não acho possível essa aventura da paternidade e da maternidade sem esse nível de transparência. Então, voltando à ideia dessas perguntas, né, sobre o vazio, sobre a angústia, sobre as dores de existir, envelhecer você ir dando um pouco mais de contorno para essas coisas, perdendo algumas ilusões, né? Talvez, por exemplo, de que eu vou chegar num ponto ótimo, de que eu vou estar super resolvido, né? Mas a gente também ganha, com a maturidade bem trabalhada, a gente ganha uma certa paz relativa de entender que isso faz parte da vida, né? É meio que como se a gente deixasse de brigar contra o que é inevitável e acolhe, abraça, abraça. Eu gosto muito dessa ideia do abraço. Abraçar a sombra, abraçar a falha, sabe? Abraçar, e é isso que eu tenho, sabe? É isso que eu tenho para entregar. Hoje é isso que eu Eu tenho. fiz o que eu pude. É o que eu pude. Esse é o meu melhor, né? Isso. Djavan tem uma música linda, né? Esquinas, que para mim é uma das obras-primas dele, que ele fala assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Para mim,
essa frase poética do Djavan resume o que é a gente muitas vezes nessas relações íntimas, né? A gente gostaria de ter para dar, mas a gente não tem. E é também lindo você se perder, né? Você se entender perdido em algum momento da vida, né? Com mais perguntas do que respostas, né? Tem um mineiro fantástico que, não sei se você conheceu lá de BH, que já partiu, que é o Vanderly. Nossa Senhora! Ele tem uma música chamada Estrela, que a Maria Bethânia canta, Sim. e aí fala assim, quando eu me perdi, é que eu aprendi a brilhar. Que coisa linda, né? Coisa linda. Mas primeiro é porque a frase poética, ela resume, digamos assim, um tanto de tempo. Porque entre você se perder e aprender a brilhar, tem um tantinho de tempo, né? Que a gente fica camelando no deserto, assim. Leva um tempo para a gente conseguir Mas chegar você não nisso. vai brilhar sem se perder. Sem se perder. Isso é verdade. Isso é verdade. Gonzaguinha também falava, e se perder e se achar, né? Que é isso o tempo inteiro. A gente se perde, se acha, se perde, se acha, se perde, se acha. E eu acho que isso nunca termina. A aventura da vida é essa. É se perder e se achar. E tudo aquilo que é viver, né? Gonzaguinha. Que lindo, hein? Tem outra de perder, que é Deus me proteja de mim, né? Da maldade de gente boa. Então, mas tem uma parte que ele fala que o perdido sai procurando e Isso. acaba encontrando Isso. algo que não Isso. esperava encontrar, né? Noel Rosa fala que quem acha vive se perdendo, né? É isso. E é bacana porque a gente também já falou por aqui que essa fase, depois dos 50, é uma fase de muitas perdas. A gente perde relacionamentos, perde amores, perde amigos que se vão ou que se Sim. partem de alguma forma. A gente perde vitalidade, perde colágeno, né? Perde cabelo. Perde cabelo. E a gente precisa aprender a lidar com tudo que a gente perde, porque algo a gente tem que ganhar, né? É. A Alguma gente ganha coisa. tanta coisa quando a gente perde, né? Mas, por exemplo, quando as pessoas perdem uma pessoa querida, né? E tem lá a cerimônia ali do funeral, é uma devastação emocional. Não tem beleza naquilo ali, é só dor. Mas no meio da dor tem a conexão humana. E as pessoas, depois que voltam de um funeral, elas passam dias falando: nossa, fulana veio. Inclusive vai se lembrando aos poucos, porque fica meio entorpecido pela dor, né? E a fulana veio de lá de não sei onde, pegou avião e veio. Ou então, nossa, eu não tinha ideia que o meu pai era tão querido, estava lotado o funeral dele. Então, na perda tem um vislumbre, né? Tudo que a morte traz consigo guarda vida. Essa é a dicotomia que a gente precisa destravar, né? Porque quando tem nascimento, tem morte, né? Já que depois que um filho nasce, a gente nunca mais volta a ser a mesma pessoa, a gente tem uma nova versão, né? E quando a morte chega, ela também traz vida. Mas não é uma vida que é facilmente encontrável, né? Se você, por exemplo, conversa com pessoas que viveram experiência de quase morte, elas falam assim: dou mais valor à vida, né? Pessoas que viveram grandes adoecimentos, que acharam que iam morrer e não morreram, voltam ressignificando a vida. Então, tem uma vida envolvida ali na morte que a gente pode ir descobrindo com muita alegria, com muita beleza, assim, de falar assim: nossa, tem uma coisa que me conecta mais à vida depois que isso aconteceu. E tem também a oportunidade, que depois de uma certa idade, a gente poder viver outras vidas, porque a gente não precisa ser o que a gente nasceu para ser, a gente pode mudar isso, pode transmutar, pode pivotar, pode transgredir, né? Pode. A gente pode ter várias vidas, né? E aí outras vão morrer, né? Inevitavelmente, né? Inevitavelmente.
eu acho que o que a gente está vendo na sociedade contemporânea, com essas novas trajetórias de envelhecimento, é que a gente tem muitas vidas numa vida. Essas novas gerações de velhos é que estão vivendo isso pela primeira vez de uma forma inédita, né? Então, a qualquer momento está disponível para a gente um recomeço. Que maravilha. Alexandre, vamos falar um pouquinho dos teus livros? Nós Vamos. estamos com 3 livros aqui, ó. Esse aqui, ó, tá escrito aqui: toda ansiedade merece um abraço. O primeiro foi esse, o Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. Esse é um livro sobre emoções humanas, né? Então, eu faço um jogo narrativo em que as emoções humanas mandam cartas para o leitor. Então, ele abre o livro e tem uma carta da raiva, tem uma carta do medo, tem uma carta da alegria, tem uma carta da saudade, tem carta da esperança, né? E tem carta do ciúme. Então, é um jeito poético de ajudar a pessoa a entrar em conexão com todas as emoções sem moralizá-las. Eu escrevi esse livro porque eu sinto que a gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão moralizando muito as emoções. Eu acho isso um prejuízo, né? Você não deveria sentir isso. Como se existisse um botão que a gente apertasse assim e falasse assim: botão que eu aperto todas as vezes que eu sinto uma coisa que eu não deveria sentir, né? Então eu quis escrever esse livro. A Esperança a Gente Planta é o meu mais recente. É um livro que reúne o que eu entendo de conceitos muito notáveis sobre a esperança. Eu juntei 3 grandes pensadores: Paulo Freire, Ailton Krenak e Milton Nascimento. Para mim, o Paulo Freire transformou a esperança em verbo. Ele dizia que a gente precisa esperançar. O Ailton Krenak transformou a esperança numa forma da gente evitar o fim do mundo, adiar o fim do mundo. E o Milton Nascimento transformou a esperança em poesia. Para mim, o Milton Nascimento é a esperança encarnada, em forma de poesia. Então, eu juntei as palavras desses 3 grandes homens e construí um livro sobre esperança. O Ansiedade, ele é um livro que faz uma aposta que a gente precisa falar mais da nossa ansiedade. Ansiedade na contemporaneidade, até por conta dessa história da gente tem que estar sempre muito bem na rede social, mandando fodão, etc., como você falou, a ansiedade, ela envergonha, né? Eu acho que a gente precisa falar da ansiedade, porque é um sintoma, às vezes, devastador, né, dependendo do grau que ela chega, mas o que a gente sabe é que não é mais um sintoma psiquiátrico, ele é um sintoma contemporâneo. Ele é um resultado dessa forma de vida mais acelerada, com muitos papéis sociais para a gente cumprir ao longo de um dia, né? Então, a gente sempre vai dormir com a sensação de que não ticou todos os itens da planilha das coisas a fazer. E a ansiedade nasce dessa sensação de eu estar sempre em débito com a minha própria vida. Então, esse livro é sobre essa manifestação ansiosa desse século. E eu acho que a gente precisa se abraçar mais nesse sentido, de poder acolher que isso é parte do funcionamento cultural e a gente poder conversar sobre isso com mais liberdade, com menos vergonha. Então, é um livro que convida a gente a, ao invés de perguntar, você tem ansiedade? A começar uma conversa assim: como a ansiedade tem se manifestado na sua vida? O que ela te rouba? O que você tem deixado de viver no momento presente por causa da ansiedade? Assim, a gente poder ter conversas assim, sabe? Porque é uma realidade. O Brasil, uma inclusive, realidade. é um dos mais ansiosos do mundo, né? Um dos campeões mundiais de ansiedade, né? Exatamente. Então, ela está entre nós aqui. Nós somos o campeão, por exemplo, de prescrição de remédio para dormir. Então, está super ligado à ansiedade, né? Você acha que também atrapalha a ansiedade, esses conceitos tão contemporâneos e que falam de coisas que a gente precisa ter, por exemplo, um propósito? Propósito, se você não tem ou não descobriu o seu, vai deixar a gente mais ansioso, né? Vai. Outro dia vi uma reportagem muito interessante falando que o propósito, na verdade, é uma ilusão do ego, uma prontidão para algo, para uma entrega, e quando, na verdade, a alma, ela não precisa de razão, ela só quer existir ali, um contraponto a esse mundo ansioso que quer entregar um propósito para a gente a todo tempo. O problema é ele estar pronto.
né? O problema é você ter que apresentar uma noção muito clara do que seja propósito. O problema é você não ter folga, de você ter que ter sempre uma resposta na ponta da língua, né? Não poder mais dizer não sei. Isso é uma coisa que tem me incomodado, assim, não tem ninguém na rede social falando assim, não sei, não sei. Todo mundo sabe, né? Isso aí eu não Sabe sei. tudo, né? Eu não sei, esse negócio aí eu não sei não, velho. Tem que perguntar para outra pessoa. Isso era mais normalizado, né? A gente não saber ou de um assunto ou de si. A Glória Pires ficou famosa porque ela foi apresentar o não tem- Oscar. Como é que era aquela frase Ela dela? não tenho opinião sobre isso, ou É, não tenho, ela não tem tem. uma coisa- é. O detalhe é que ela foi comentar, né? Então se esperava que ela tivesse É. alguma opinião. Mas foi lindo também, né? Foi lindo também. Marcou época. Marcou época. Não sei muito sobre isso, né? Talvez a gente tivesse que ser mais Glória Pires no Oscar, né? Em algumas coisas sobre a gente, em alguns momentos, a gente não tem resposta, né? Assim, no momento que a gente está vivendo uma crise, a gente é só pergunta. Não é eu, você. Independentemente da fase da vida, né? Às vezes uma criança está vivendo uma crise, né? Porque, sei lá, uma criança de 8 anos está vivendo uma experiência difícil com a turma na escola. Aí chega um adulto e pergunta para ela assim, mas você quer continuar na escola ou você quer mudar de escola? Ela não tem essa pergunta assim, com uma clareza para te entregar, né? Então, na hora que a gente está vivendo uma crise, a gente sofre exatamente pelo não sei. Então, essa noção do propósito, ela é uma noção muito bonita, desde que tenha espaço para você estar sem propósito, entendeu? Desde que Não, a gente falou aqui já sobre o conceito do Ikigai, né? E o Ikigai não precisa ser nada extraordinário. Pode ser acordar porque eu quero regar minhas plantinhas. Isso. Pode ser uma coisa Aliás, eu ando cada totalmente, vez mais gostando disso, sabia? sabe assim, sabe, prosaica, assim, boba, né? Não precisa ser, vamos dominar o mundo, que nem o Pink e o Isso. cérebro, assim. O que nós vamos fazer? Vamos dominar o mundo? Isso. Não, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou cozinhar alguma coisa legal. Eu vi uma coisa bacana dizendo isso, que a alma não nasceu para cumprir metas. Quem cumpre metas é o ego. Exatamente. Perfeito. E é lindo não ter que cumprir metas, né? A gente precisa de espaços da vida livre de números, senão a gente enlouquece. O problema é que tudo virou número, né? Assim, por exemplo, fazer atividade física, a gente pegava uma roupa fubenga, ia fazer, correr, jogar bola, não sei o que, agora tem que comprar uma roupa chique, que vai tirar o selfie, porque depois vai fazer um aplicativo para mostrar Eu o adoro tanto as que você pessoas correu. que tomam aquelas creatinas, aqueles negócios, mas faz esporte assim uma vez por semana. Porra, por que você está gastando Isso, dinheiro pois com é. isso? Você Mas tá então fazendo tem uma vez tudo por essa semana. lógica do número, né? Tenho vergonha porque hoje eu corri mais lento do que... Então não posso printar o perímetro da corrida. Então, a gente precisa de espaços livres desses números. Muito bem. Olha, queria deixar também o serviço aqui para como é que a gente acha o Alexandre Coimbra Amaral no Instagram dele, que é maravilhoso, tem insights super legais, até para o mundo corporativo, que a gente não falou muito aqui, né? Mas você também tem um trabalho bacana ali. Muito grande. Seu Instagram, então, é... Alexandre Coimbra Amaral. Alexandre Coimbra Tô no Amaral. LinkedIn também. LinkedIn também. O podcast que é maravilhoso, que se chama Cartas para um Terapeuta. Cartas de um Terapeuta. Cartas de um Terapeuta. E no teatro, você mesmo ensina? Não. Ah. Isso foi uma surpresa. Em maio desse ano eu lancei meu primeiro livro infantil, se chama De Onde Nascem as Perguntas. E 2 meses depois veio um grupo de teatro aqui de São Paulo, composto pela Maria Helena Shira, que é uma diretora, e a Renata Maciel, que é atriz. As duas são professoras de teatro. Elas compraram os direitos e montaram uma peça junto com uma equipe bárbara. Eu estou muito chocado com a qualidade do espetáculo. Estreia nesse domingo agora. Nós estamos gravando, acho que vai depois da estreia no domingo, aqui um domingo de primavera, de final de primavera em São Paulo. Começo de dezembro.
Isso. E Mas fica 3 meses em cartaz no 3 Sesc meses. Santana. Sesc Santana, Zona Norte de São Paulo. Isso. A peça se chama De Onde Nascem as Perguntas, de Alexandre Coimbra Amaral, o autor. Domingos ao meio-dia. Um Que horário bacana. super alternex Ótimo. e que diz que dá muito certo. É. As pessoas ficam por ali, fazem Super legal, a né? peça e depois vão fazer outra coisa com os filhos. É Muito legal. bom. Alexandre, alegria imensa. Obrigado, Demorou, foi um mas prazer. chegou o dia de Demorou, você mas participar. chegou, Muito que obrigado, Eu valeu. quero agradecer pela gentileza do convite. Assim, eu sempre fico muito agradecido, né, da possibilidade de conversar. Como eu disse para vocês, eu adoro conversar. E, assim, agradecer a delicadeza, a profundidade da pesquisa, a delicadeza das perguntas, a forma honesta e profunda com que vocês trouxeram as questões, transformou a nossa conversa numa conversa de altíssimo nível. Muito Bacana. obrigado. Eu só não posso deixar de falar que, entre tantas qualidades, o Alexandre também é mineiro, Doc. E de Belo Horizonte ainda, que é a melhor qualidade dos mineiros. Agora você conquistou, cara. Pois Tá bom. Pois É isso aí. Não que Lembra você- do Fernando não que do precisasse MGTV, disso, ó. Alexandre, Muito porque foi, tempo, né? espetacular. Valeu, Alexandre, muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, obrigadíssimo. Deus- Podcast 50 50 mais. mais.